Olá, meus irmãos, boa noite a todos, ou bom dia ou boa tarde, dependendo de quando você estiver vendo. Nós vamos hoje continuar o nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vemos até agora, até o capítulo 2, verso 5, e hoje nós vamos ver do capítulo 2, verso 6 até o 10. Nós vamos falar sobre as marcas da vida cristã. Paulo agora está passando de uma parte bem teológica. Ele começou a passar no capítulo 2 por uma parte. Falou sobre o ministério dele no final do capítulo um, depois de falar bastante sobre Cristo Jesus. Então passou por uma parte, digamos, quanto aos cristãos mesmo, quanto aos cristãos de Colossos, sobre eles mesmos. Mesmo. E aqui ele vai falar sobre as marcas de uma vida cristã. Vamos orar então e daí ler a Bíblia. Cristo Jesus, muito obrigado pelo privilégio que temos de abrirmos a tua palavra, de conhecermos a ti, de sermos abençoados por ti. Ajuda-nos a meditarmos na preciosidade que é estarmos unidos ao Senhor e na preciosidade que é conhecermos a ti, ó Deus. Ajuda-nos a crescermos nisso dia após dia após dia. Seja conosco, ó Cristo. Haja enquanto nós, através dessa live, através desse vídeo, nós comunicamos da tua palavra, meu Deus. Que o teu precioso evangelho esteja em nossos corações. Em Cristo. Amém. Vamos ler então. Vamos ler só o verso 6 e 7 agora. E depois a gente lê o do 8 ao 10. Eu vou ler aqui, na minha versão é Almeida 21. Pode ser um pouquinho diferente da sua. Assim diz a palavra no 2, 6 e 7. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graça. Então, depois que ele orou para que os cristãos de lá fossem animados, tivessem plenitude de entendimento, pleno conhecimento de Deus em Cristo, depois que ele falou para que ele diz isso para que ninguém os engane com palavras capciosas, ele fala: assim como receberam Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. E eu acho bem interessante esse andai nele, como que o termo andar aqui me lembra um pouco o Salmo 1, quando fala bem-aventurado aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios, tal, tal, tal. Então esse andar é um viver, é algo contínuo. Então, como vocês receberam a Cristo, como vocês conheceram de Cristo, como vocês começaram a beber de Cristo, a participar em Cristo, a estar nele, assim vocês andem, assim vocês vivam, assim vocês continuem. Então, receber a Cristo não é simplesmente algo que a gente faz no passado. Eu aceitei Jesus no passado. Mas é um trabalhar do Espírito Santo em toda a nossa vida. Então nós devemos cada dia mais ter a certeza, nos certificarmos que andamos nas forças do Senhor. Que nós dependemos dele, que nós confiamos nele, que nós cremos nele, que nós recebemos de Jesus. Então, que nós somos realmente fiéis ao Evangelho que nós conhecemos e ao Espírito que nos converteu. Isso é algo diário, algo que a gente vê crescer de uma maneira imperfeita, mas que nós vemos a gente crescendo em Jesus. E Paulo fala que vocês continuem andando assim, que vocês continuem conhecendo desse Cristo. E ele fala, Cristo Jesus o Senhor, né? No verso 6. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor. Então, depois de tudo que a gente falou no capítulo 1, quanto à centralidade de Cristo, como Cristo é o cabeça da igreja, como ele é a plenitude de todas as coisas, nós devemos. Tipo, é tão comum pra gente falar Cristo Jesus o Senhor, Senhor Jesus Cristo. É algo que a gente fala de maneira comum, mas aqui, olha só, Paulo chama, vocês continuem a andar, vocês continuem a receber, vocês continuem a glorificar Cristo Jesus, o Senhor. Cristo, o Messias, o ungido de Deus, Jesus, o Salvador, o servo humilde, o Senhor sobre toda a criação. Aquele totalmente Deus, totalmente homem. Continuem a andar
nele. Então veja só, esse Senhor, esse título de Senhor, era basicamente um título que no contexto do Antigo Testamento era algo voltado para Deus, e no contexto do Novo Testamento, no contexto do Império Romano, era algo reservado a César. Então é um chamar, um colocar a Cristo numa posição de poder. E fala que vocês continuem andando arraigados nele, que vocês continuem em Jesus. E aí nós vemos o que significa a vida cristã, o que significa alguém ser cristão. Crescer, acreditar e agradecer. Crescer em Cristo, acreditar em Cristo, agradecer, ter uma vida de ações de graças para Cristo. Então no verso 7, né? Arraigados e edificados nele. Então, tendo as nossas raízes em Jesus, a gente cresce. Então, ser arraigados, edificados, com raízes nele, né? Então, os mestres na igreja de Colosso, os mestres, os falsos mestres, né? Os hereges, como a gente vem conversando nesses encontros, eles prometiam crescimento espiritual. Eles prometiam uma experiência profunda com Deus, além de Cristo. Algo que fosse passasse por cima de Cristo, algo que não precisasse ser centrado em Jesus. Eles falavam, né, a gente entende pela carta, né, que eles falavam algo parecido com o evangelho que Paulo prega é muito fraco. Esse Jesus que ele fala é muito fraco, vocês podem ter coisas superiores a isso. E veja bem, não é errado querer crescimento espiritual, não é errado querer uma experiência mais profunda com Deus. Na verdade é algo bom que a gente queira crescer em conhecer quem Deus é, em ter da misericórdia de Jesus, em ter uma relação profunda com o nosso Senhor. O erro é querer fazer isso além de Jesus, é querer não ter Jesus como raiz e como objetivo. Como a gente vê na Bíblia, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Um pastor fala assim, né, que o poder para viver uma nova vida depende da nossa comunhão diária com Deus vivo através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ter uma vida nova, ter uma vida plena, ter uma vida cheia, ter uma vida significante, com significado, depende de estarmos em comunhão com Jesus. Então toda a nossa experiência religiosa, toda a nossa experiência na vida, o que a gente faz no nosso trabalho, o que a gente faz na nossa família, a maneira com que a gente cria nossos filhos, a maneira com que a gente busca alguém para se relacionar, a maneira com que a gente casa, tudo isso deve estar enraizado em Cristo Jesus. Esse é o resumo da carta, o resumo da parte prática, entre aspas, né, da carta. Enraizar tudo, focar tudo em Cristo. Então, se a gente tem um relacionamento que é pautado pela nossa cultura, que é pautado por coisas externas, sem se preocupar com Cristo, não que seja totalmente ruim a nossa cultura, mas quando isso é a parte fora de Cristo Jesus, nós não estamos tendo uma vida cristã. Então, se nós não pensamos em trabalhar como cristãos, se nós não pensamos em viver como cristãos, se nós não pensamos em ter uma vida focada nele, nós não estamos arraigados, né? Nós não estamos plantados em Cristo Jesus. Então, eu falei que as marcas, né, que Paulo apresenta aqui é crescer, acreditar e agradecer. Então, além de crescer, nós acreditamos, como fala no verso 7, confirmados na fé, como fostes ensinados. Então nós acreditamos na verdade com V maiúsculo, aquilo que Cristo pregou, aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que foi passado nas Escrituras. E a nossa fé é confirmada nessa verdade. Então, como que a gente pode querer se centralizar em Cristo, chamar para nós o nome de cristão, se nós não confiamos, não crescemos no conhecimento da Bíblia? E aí, tá, beleza, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas como, por, por que a Bíblia diante de tanta coisa? Como que fica a Bíblia diante de tudo isso? Eu posso colocar a Bíblia como um livro de ensinamentos religiosos, eu posso colocar a Bíblia como documentos importantes para a fé, mas a fé é uma coisa, né, é uma coisa religiosa, uma coisa que a gente pensa na igreja.
E aí quando eu vou pro meu trabalho, quando eu penso no meu casamento, aí eu tenho outros tipos de critérios. Né? A gente não pode ser muito fanático, querer colocar a Bíblia em tudo. A gente pode acabar pensando assim. Só que se a gente se confirma na fé, se confirma na verdade, a gente vai ver que a Bíblia não é um manual de ciência, que a Bíblia não é um manual com pormenorizado de todas de todas as partes, de todas as áreas da vida, mas que na Bíblia tem princípios que mostram-se nessas coisas. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no pensamento científico, na Bíblia a gente vê que o mundo tem uma ordem, tem uma lógica. Então, se a gente pensa que o mundo tem uma lógica, que não é tudo totalmente caos, então a gente consegue ver padrões na natureza e crescer em conhecimento científico, crescer em conhecimento da criação. Né? Então, quando no nosso trabalho nós descobrimos algo técnico novo, uma forma nova de fazer, seja um processo empresarial, pode ser alguma coisa estética, quando a gente descobre algo criativo bom, nós estamos descobrindo algo que Deus colocou. Por mais que a gente possa pensar, nossa, mas isso é tão distante de, de Cristo, isso é tão distante das coisas religiosas, mas se é parte da criação, se é bom, isso vem de Cristo. E nós, ainda que não tenhamos pormenorizado as partes técnicas do nosso trabalho na Bíblia, nós vemos os princípios que nos guiam nisso. Então a Bíblia se torna o centro dessas coisas. Nós não buscamos as instruções específicas daquilo que nós fazemos, de como nós nos relacionamos na Bíblia, mas ali tem o princípio, as sementes que vão crescer, que vão, com sabedoria, com leitura, com meditação, crescer em aplicações para todas as áreas da vida. E isso é feito na leitura, na meditação, na gente honrar a Bíblia. Então, por exemplo, a gente está estudando essa carta de Colossenses. Se a gente for ler ela inteira, vai ser 10, 12 minutos. Sério, é uma carta curtinha. Nessa Bíblia aqui, que não é muito grande, ela dá uma, duas, três páginas e pouquinho. 3 páginas e um tequinho. É algo bem rápido de ler. Então, eu recomendo você pegar amanhã, né? Ou hoje à noite, ou amanhã de manhã. Pega, acorda e dá uma lida nessa carta. E vai meditando no que a Bíblia fala, no que a verdade de Deus toca para nós, no que nós aprendemos em Jesus através disso. Então, algo realmente para basear nossa vida. E, lógico, nós crescemos, nós somos confirmados na fé, nós aprendemos e também nós transbordamos de gratidão. No final do verso 7, sempre cheios de ações de graça. Então, se nós temos Cristo, se nós vimos no capítulo 1 toda a centralidade de quem Cristo é, toda a altura de Cristo, e nós recebemos Ele por inteiro, nós recebemos Ele na cruz, nós recebemos Ele na ressurreição dele, nós recebemos Ele na palavra, no batismo, na ceia, na comunhão com os irmãos. Se nós nada merecemos e recebemos tudo, nosso coração deve transbordar de gratidão. E a gratidão a gratidão acaba com a murmuração, a gratidão acaba com a preguiça, a gratidão acaba com a autopiedade, a gratidão acaba com... A gratidão é extremamente poderosa para nos santificar, para levantar nossos espíritos, para nos animar nele. Por quê? Porque quando eu sou grato a Deus, é muito difícil eu ter ressentimento das outras pessoas, né? Acho que eu até falei isso na semana passada, né? Mas como que eu vou ser orgulhoso sendo grato, sabendo que eu recebi as coisas pela graça? Então isso gera humildade, isso foca as nossas mentes no Senhor, digno de todo o louvor. A gratidão nos enche. E Paulo aqui coloca a gratidão como central nisso tudo, né? Então, sempre cheios de ações de graças. Então, a maneira com que a gente recebe a Cristo, com que a gente anda nele, com que a gente cresce nele, arraigados, edificados, confirmados na fé, é com gratidão. Vamos ler então os versos 8 a 10. E ele continua nesse mesmo raciocínio. Verso 8.
Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele, a cabeça de todo o principado e poder, tendes a vossa plenitude. Então Paulo aqui levanta a questão para a gente ter cuidado, para que ninguém vos tome por presa por filosofias e sutilezas vãs. Então ele não fala aqui da filosofia como uma área de conhecimento, né? Ele não está falando aqui de Platão, de Aristóteles, ele não está falando aqui do ramo da filosofia. Ele deixa bem claro aqui que ele está falando quanto a conceitos estranhos à palavra de Deus. Coisas que vêm desse sincretismo, dessa mistura doida de religiões que eles estavam fazendo. E ele, para deixar claro sobre o que ele falava, ele coloca 3 características desse falso ensino, né? 3 coisas que demonstram o que são essas sutilezas, né? Essas filosofias vãs. Aqui, ó. Primeiro, segundo a tradição dos homens. E olha, nós aprendemos muito com os homens do passado. Em várias coisas, na religião, na filosofia, na ciência, nós aprendemos e conhecemos muitas coisas boas de cristãos e de não cristãos. Então, nós, de vez ou outra, a gente vai citar aqui algumas pessoas, seja da história da igreja, e pessoas que a gente às vezes não concorda totalmente com tudo. E, lógico, tem várias vozes falando, né, sobre o que Deus é, o que Deus não é, sobre todo tipo de coisa diferente. Então, toda verdade é verdade de Deus. A gente não precisa ter medo da verdade. A gente não precisa ter medo de uma fonte, seja cristã, de outra denominação, seja não cristã, ter partes de verdade. Então, de entrar em contato, de conhecer, de ler, de conversar, de ter a mente aberta, digamos assim. Só que nunca podemos considerar tradições de homens, né? Ou seja, pensamentos de tradições como iguais à Bíblia, como em pé de igualdade com a Bíblia. Então, apenas as Escrituras contêm as palavras inspiradas por Deus. Cristo sempre falava, né? Ele entrava em alguma discussão com os fariseus, por exemplo, e ele falava: vocês não ouviram o que Deus falou? E aí ele estava alguma coisa que Moisés escreveu. Então, a Bíblia muitas vezes não é fácil de entender, a mensagem central dela é clara, mas muitas vezes é complicado de entender, de interpretar algumas coisas, e a nossa interpretação não é infalível, nós podemos interpretar de maneira errada a Bíblia. Só que o conceito, o ponto central que a gente constrói todo o resto do nosso pensamento é a palavra de Deus. Por isso que ele fala aqui para não deixar as tradições de homens nos enganarem. Conforme os espíritos elementares do mundo. É uma frase difícil essa que Paulo fala, né? Para não deixar o... Aqui, cadê? Verso 8. Por meio de filosofias, sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo. Então pode ser quanto a princípios éticos que não estão na palavra, pode ser quanto ao ensino de espíritos representados pelas estrelas e planetas. Então tinha uma vibe assim na religião grega, né? Da época que os planetas, as estrelas controlavam, direcionavam a vida, faziam uma escada entre os homens e Deus. Então, talvez não tão diferente de astrologia, talvez caminhando um pouco perto do que, né, lógico, de maneira diferente, hoje a gente entende por astrologia. Então é difícil interpretar exatamente o que Paulo está falando com princípios elementares, né, porque a gente não tem a informação completa do que estava do outro lado. Essa carta é interessante, né? As cartas de Paulo no geral, porque a gente ouve o lado de Paulo e não ouve a resposta deles, não ouve da onde ele escreveu, tal, o que eles falaram. Então às vezes parece que é uma conversa de telefone de um lado só. Então alguns pormenores é difícil de encaixar, como esses espíritos elementares.
mas o fato é que ele coloca aqui o senhorio de Cristo no controle de tudo, né? Que não é necessário nada além do próprio Cristo. E é assim que ele continua, assim que ele termina o verso 8, né? Conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. Então, com tantas fontes de ensino religioso para saber a verdade da mentira, nós centralizamos o Senhor Jesus. Então, tem várias. Assim, o nome de Jesus vai estar em todo tipo de ensino, né? Dificilmente alguém se coloca contra Jesus, mas não é por isso que coloca Jesus como central. Então, podemos considerar Jesus um cara muito importante. Só que Paulo não chama a gente a considerar Jesus um cara muito importante. Ele chama para a gente considerar ele, verso 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele não é só alguém que fala coisas muito boas. Ele não é só alguém que mostra obras de Deus. Mas toda a essência de quem Deus é está em Jesus. E todo ensino que coloca Jesus como menor que isso, mente. Então nele nós temos toda a plenitude. Um pastor falou assim: a plenitude de vida está em Cristo, porque nele habita a plenitude da divindade, porque estamos completos nele, porque tudo está debaixo da sua autoridade. Então, toda uma vida com significado, uma vida com propósito, uma vida bem vivida, pode ser uma vida triste, pode ser uma vida pesada, pode ser uma vida com dores, mas se está em Cristo Jesus, ela é plena. Então nós não sabemos o que Deus tem para nós, que tipo de sorte nós vamos ter. Então, a pandemia está aí para provar, né, que nós podemos estar tranquilos com vários tipos de planos, vários tipos de ações num dia, e a gente não sabe como vai estar amanhã, como vai estar mês que vem. Tanta coisa que pode acontecer, tanta coisa que pode estar reservada para nós, boa e ruim. E às vezes nós nos prendemos nessas coisas, né? Então, eu olho a situação que eu tô e aí eu me foco em sair dela ou manter ela. Então, se eu tô numa situação que eu julgo boa, eu preciso proteger isso de toda forma. Eu preciso proteger o meu salário, o meu emprego, a relação que eu tô. Eu tenho que manter isso acima de qualquer coisa, senão eu acabo. Ou eu posso rejeitar totalmente a situação que eu tô. Eu preciso sair disso, eu preciso deixar de ser solteiro, eu preciso deixar de estar casado, eu tenho que sair do meu relacionamento, eu preciso deixar esse emprego, e aí eu vou ser feliz, e aí vai estar. E aí tudo vai se resolver. E aí quando a gente consegue aquilo que a gente tanto quer, aí a gente já quer outra coisa. Aí aquilo já não tem mais tanto sabor, não tem mais tanto brilho, aí a gente já quer outra coisa. Ou se a gente tanto defende uma coisa, aí parece que a gente perde realmente. Então nós não sabemos o que Deus tem separado para nós. Nós não sabemos que tipo de situação ele traz para nós. De uma maneira coletiva, nós temos, por exemplo, a pandemia. Deus quis que a gente passasse por meio disso. Então ele não vai nos cobrar de forçar isso para fora de nós. O que ele vai nos cobrar é ter, nas condições que ele nos mostra, uma vida em Cristo. E ainda que seja com dores, ainda que seja talvez uma vida breve, talvez uma vida que acabe abruptamente, ou talvez uma vida muito longa com muitas alegrias. O importante é ter isso em Cristo. Então, meu irmão, lógico que nós podemos buscar outras coisas, calcar outras coisas, ter objetivos, ter planos. Só que se a gente tem como fonte da nossa felicidade, como centro daquilo que nós somos, algo que nós podemos perder, nós nunca vamos dormir tranquilos. E Cristo nos oferece um ponto central para que nós possamos depender e que nós não podemos, e que nós não conseguimos, que nós não temos, que nós não perderemos, porque depende da obra dele,
é o que Cristo conquistou na cruz. Então, as pessoas em Colossos, falsos mestres, podiam oferecer coisas grandiosas. Vocês vão ter experiências magníficas, vocês vão conhecer a Deus dessa forma, mas era algo fútil que poderia ser perdido, que dependeria da força das pessoas, da perspicácia daquelas pessoas. E em Cristo nós temos o tesouro de todas as coisas escondido nele, aberto para todos nele. E ele fica o foco, o ponto central de toda a nossa vida e algo pleno, algo que enche todo o resto. E aí nós podemos trabalhar, educar nossos filhos, continuar a viver, enfrentar as tempestades de uma maneira que glorifica e exalta o Senhor, que é cheia de significado, que é cheia de plenitude, que é cheia, né? Plenitude é isso, algo pleno, algo cheio. E nós encaramos tudo isso em Cristo. Então, ele é a cabeça de todo principado e poder. Principado e poder são autoridades. Pode ser, dependendo do contexto, pode ser uma autoridade espiritual mesmo, coisas, princípios do mundo espiritual, dependendo, pode ser coisas de princípios de autoridade mesmo, governamentais, outros tipos. E fala, ele é a cabeça, ele é o foco, ele é o centro, ele é o líder, e nele está toda a plenitude. Nele nós temos a plenitude. E é isso. Cristo nos dá uma vida cheia e plena, com nós nos focando cada vez mais nele. Então, o que nós temos hoje é crescer em Cristo Jesus. Crescer em gratidão, crescer em conhecimento, crescer em estar arraigado nele. Cristo nos dá todas essas coisas. E aí nós podemos crescer nele, não sendo enganados por filosofias ou sutilezas, mas conhecendo da plenitude da divindade em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Jesus, oh meu Deus, quão bela podemos estar unidos a Ti. Quão bela podemos glorificar ao Senhor, conhecer da Tua palavra, conhecer de quem Tu és. Ajuda-nos a sabermos que a plenitude de todas as coisas está em Ti, meu Deus, de uma forma que nos prepare para aquilo que o Senhor tem para nós passarmos, meu Deus. Ajuda-nos a não termos a fonte de julgarmos se temos uma vida plena, se temos uma vida bem vivida, simplesmente nas nossas circunstâncias, mas sim em Ti. Ajuda-nos a crescermos na Tua palavra, na Tua verdade, em gratidão. Encha-nos de gratidão a Deus. Tira nosso ressentimento, tira as nossas mágoas, tira o nosso orgulho e encha-nos de Ti. Em Cristo. Amém. Então, se você está vendo isso no dia que saiu, na terça-feira, nesse domingo nós vamos ter a Santa Ceia. Então, convido você e irmãos da PIB Rio de Deus, a participarem da ceia, glorificando e exaltando o nosso Deus, crescendo em comunhão com Ele. Um abraço, Deus abençoe, até domingo ou até semana que vem.